Boa noite para você de casa, agora tem o NTV News. O Ministério Público quer saber se o vereador de Patos de Minas cometeu corrupção eleitoral. Polícia Civil deflagra operação contra o tráfico de drogas em Patos de Minas. Jovem é preso por comunicar falso roubo de celular para faltar serviço. Polícia Rodoviária faz balanço sobre a movimentação nas estradas durante o feriado. Varíola do macaco já foi identificada em 17 países e casos podem surgir no Brasil. Carteiras da escola normal emprestadas para a prefeitura são devolvidas com atraso no retorno. Depois de surto de Covid em escola de Pilar, aulas são retomadas nesta quarta. Após reportagem exibida na NTV, bebê recebe ajuda e consegue vacina. Vice-diretora de escola rebate a acusação de ter cometido racismo contra a aluna. DENIT improvisa cobertura para tapar buraco na BR-365. E a gente fala ao vivo sobre a movimentação nos festejos da Fé na Praça. Esses são alguns dos destaques do NTV News que tem ainda a análise da notícia. A gente começa a partir de agora. Um jovem foi preso na manhã desta quarta-feira por comunicação de falso crime. A falsa comunicação de crime aconteceu na manhã desta quarta-feira aqui na cidade de Patos de Minas. De acordo com a Polícia Militar, eles receberam ligação por volta de 5 horas da manhã, informando que havia ocorrido um assalto no bairro Alto Colina e Jardim Aquários. Os militares foram apurar a denúncia. Nós fomos acionados por volta de 5h30 da manhã, a Polícia Militar, por esse solicitante, no bairro Alta Colina, Jardim Aquários ali. Segundo informações, era um roubo. Um roubo tinha acontecido no local. Ele relatou que estava no ponto de ônibus, e passou um indivíduo, com a faca, o rendeu e subtraiu dele o telefone celular e uma quantia de R$10. E a partir desse momento nós começamos a diligenciar, levantamos informações com testemunhas, com filmagens nas proximidades, já encontramos algumas inconsistências na história dele, até que quando nós retornamos na residência dele. E durante conversas lá, a gente visualizou o telefone dele em cima da estante. O telefone que, segundo ele, tinha sido roubado. Então, devido a essa situação, ele foi preso por falsa comunicação de crime e conduzido aqui para a delegacia referente a esse fato. De acordo com o boletim de ocorrências da Polícia Militar, essa versão criada por esse homem era para ele faltar de serviço. Sim, depois do flagrante, que a gente localizou na residência dele, o celular foi localizado, a gente até comentou com ele, mas esse ladrão tá muito bonzinho, roubou o celular e trouxe para ele na sua casa. Ele, depois de parlamentação, ele confessou, que ele tinha intenção de faltar do serviço, e a situação do roubo, a história criada, foi para que ele tivesse uma justificativa para faltar de serviço. Mentir para a Polícia Militar sobre qualquer tipo de crime que não aconteceu configura crime, é chamado a falsa comunicação de crime. E, além de ser crime, atrapalha também o trabalho das guarnições, já que a polícia poderia estar empenhada em outras atividades para combater o crime aqui na cidade. A polícia faz um alerta sobre essa situação que tem ocorrido aqui em Patos de Minas. No nosso trabalho, nesse local, a gente empenhou 4 viaturas lá para fazer rastreamentos, para buscar informações, para poder dar uma resposta para então vítima de um roubo. A gente tirou o policiamento de outros locais da cidade que precisavam de policiamento, deixamos de atender algumas ocorrências, inclusive nesse momento, para quê? Para que pudesse dar resposta a esse crime grave, que é um crime de roubo. Então a gente solicita aí, pede a população de bem que não faça isso, que não cometa esse tipo não use a polícia para isso, porque a gente deixa de atender uma pessoa que às vezes está em uma dificuldade, está precisando do empenho, do trabalho da polícia, por uma mentira, e isso também, além da consequência de toda a situação, ele é preso, ele é conduzido, se constatar a situação de falsa testemunha, de falsa comunicação de crime, ele é conduzido aqui como foi feito. Ele vai assinar provavelmente um TCO aqui e ser liberado. Então ele vai responder posteriormente por isso aí. Mas a gente entende que tinha que ser até maior a pena, porque o dispêndio de energia por parte da polícia, e o desamparo que a polícia deixa, talvez outra parcela da sociedade, para estar correndo atrás de uma comunicação falsa de um crime, isso é muito grave. Isso é muito grave. Então quando a gente constata a situação, nós fizemos uma condução, fizemos questão de noticiar na imprensa a situação para que isso desmotive outras pessoas a fazer isso. A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira a Operação Babilônia, que teve como alvo uma organização que atua no tráfico de drogas em Patos de Minas e na região.
Os mandados de prisão foram cumpridos na manhã desta quarta-feira em pontos já investigados pela polícia. Dos 10 mandados de prisão, 8 foram cumpridos e 2 pessoas ainda estão foragidas. Outras 4 pessoas foram presas em flagrante e uma menor de 17 anos apreendida. A intenção da Operação Babilônia é desarticular 2 grupos criminosos que estão nos bairros Jardim Esperança e Nossa Senhora Aparecida, em Patos de Minas. Uma investigação já que se arrasta aí há mais de um ano, mas ela tem esse tempo pela riqueza de detalhes e de provas que foram reproduzidas. Nessa riqueza pôde ser percebido que 2 grupos em Patos de Minas vinham comprando drogas nas cidades de Uberlândia e Uberaba em parceria, com o objetivo de que assim o preço delas ficariam mais baixos e assim o lucro ainda seria maior. E posteriormente eles revendiam aqui em Patos de Minas de uma maneira autônoma, né? Então tínhamos um grupo no bairro Nossa Senhora Aparecida e adjacências, e tínhamos o grupo no bairro Jardim Esperança que comercializavam essas drogas. De acordo com a polícia, além de ser distribuída na cidade, a droga também era enviada para cidades do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Nós já temos informação de Matutina, de Presidente Olegário, de Vazante, de São Gotardo. Então eles revendiam essas drogas para cidades próximas. Então o que a gente busca? E aí o nome faz alusão a acabar com o reinado e aqui dessa comercialização de drogas em Patos de Minas, de indivíduos que são conhecidos no meio policial por esse envolvimento há vários anos. Celulares, comprovantes de transações bancárias e veículos também foram apreendidos. Tudo são provas que foram inseridas no inquérito policial. Esses autores estavam praticando o crime de tráfico de drogas não somente em Patos de Minas, que é a cidade polo da região, como também em cidades aqui da nossa região. Nós tivemos aí uma retirada de mais de 8 quilos de maconha, mais de 300 gramas de cocaína, outros materiais análogos ao tráfico, como balanças de precisão e afins. Tivemos hoje o sequestro de alguns veículos também, na tentativa de descapitalizar esses grupamentos, né? Nós tivemos a decisão judicial com 19 veículos que serão sequestrados e ficarão à disposição do Estado. Coincidentemente, é um presente da Polícia Civil para a cidade de Patos de Minas, que essa semana comemora seus 130 anos. A Polícia Civil, dessa forma, reafirma o seu compromisso de oferecer segurança pública à população de Patos de Minas e toda a região. É um importante golpe, um duro golpe na narcotraficância de toda a região. Daqui a pouco aqui no News, varíola de macaco já foi identificada em 17 países e casos podem surgir no Brasil. A Polícia Rodoviária faz balanço positivo sobre a movimentação nas estradas durante o feriado. Olha, nunca é tarde para sonhar com seu sorriso mais completo e saudável. Na Oral Unique Clínica Odontológica Premium, você conta com uma cobertura, uma estrutura completa e moderna, onde você faz exames, tratamentos e procedimentos na própria clínica, aos cuidados de profissionais altamente especializados. É a garantia do seu implante dentário com a máxima qualidade, praticidade e segurança e de um sorriso mais saudável e ainda mais bonito. Então, agende o seu horário para uma avaliação com a equipe da Oral Unique. Pelo telefone 3826-0800 ou mande mensagem no WhatsApp 99929-9800. Oral Unique, você pode e merece o melhor. A movimentação no feriado de aniversário de Patos de Minas foi tranquila nas estradas que cortam o município, segundo o balanço divulgado hoje pela Polícia Militar Rodoviária. Feriado de aniversário de Patos de Minas, bastante tranquilo, pelo menos aqui nas rodovias estaduais que cortam o nosso município. Eu vou conversar agora com o Tenente Maxson, que faz parte da 10ª região da Polícia Militar Rodoviária Estadual, até porque você disse que não teve aquelas ocorrências como acidentes e crimes de maior complexidade aqui, pelo menos nessa área, né, ô Tenente? Isso, perfeito a sua fala, porque na realidade aqui na sub-área da 10ª Companhia de Polícia Rodoviária, nós não tivemos registro de qualquer acidente nesse período, compreendido de sábado até ontem, terça-feira. A gente sabe muito bem que teve um movimento, né, a Fé na Praça aqui na cidade, que
queira ou não, algumas pessoas de outras localidades vêm para aproveitar e isso aumentou um pouco, não foi bastante, mas aumentou sim o trânsito nas rodovias nossas aqui, Lagoa Formosa na 352, aqui na MGC 354 e outras, porém, isso devido ao trabalho que foi feito, a ostensividade, a questão preventiva relatada por vocês, profissionais da imprensa, colaborou bastante e isso contribuiu para que não tivéssemos o registro de nenhum crime, de nenhum sinistro de trânsito. Agora, 23 ocorrências em toda a região que cobre 23 cidades, né, ô tenente? Isso, essas 23 ocorrências aí, referente à embriaguez ao volante. Das 23, 10 pessoas foram conduzidas presas por estarem com um limite tal já considerado crime de trânsito, né? Embriaguez ao volante. E as outras 10, não. Aqui, referente a Patos de Minas, foram 8 ocorrências, né? Das quais 4 pessoas foram presas. Destaco aí as ocorrências de ontem à tarde aqui no KM 171, aqui próximo a gente, em que 3 veículos foram abordados simultaneamente e 3 condutores embriagados. Um desses 3 foi preso em flagrante, como eu já informei, por estar num limite tal que configurou o crime de trânsito. E a polícia também conseguiu recuperar um veículo produto de furto, né? E que agora deve ser devolvido ao verdadeiro dono. Isso, o nosso ponto forte agora é trabalhar junto com a unidade diária, que em Patos, por exemplo, 15º BPM, patrocínio 46º BPM, visando reprimir qualquer tipo de crime, seja ele de trânsito ou não. E trabalhando nessa temática, a gente conseguiu recuperar um veículo Polo, que é produto de crime lá em Brasília. E a gente fica satisfeito quando tem um êxito numa ocorrência como essa, que a gente sabe que alguém foi vitimado. Então teve sim essa recuperação do veículo Polo, produto de crime em Brasília. A gente reitera, Rafael, a questão da participação da imprensa, dos órgãos de imprensa, para que a gente obtivesse esses resultados tão positivos. Haja vista que a gente está no mês Maio Amarelo e tanto a Polícia Militar Rodoviária, como o POG, o Policiamento Ostensivo Geral, e outros órgãos, a gente tem que trabalhar junto com o DR, o SEST e outros, visando a conscientizar o motorista da importância da ação dele para que tenhamos um trânsito cada vez mais seguro. E isso tem sido amplamente divulgado por vocês, é digno de louvor que essa questão da gente não ter tido nenhum sinistro de trânsito, obviamente, foi fruto desse trabalho em parceria. O lema do Maio Amarelo é "Juntos salvamos vidas". E aqui em Patos de Minas a gente tem feito valer esse lema. Muito obrigado, tenente, pelas informações. Fica aí a dica da polícia também para que no trânsito as pessoas possam, além de usar o cinto de segurança, não fazer a ultrapassagem indevida, estar com as condições do veículo bem em dia, né? Fazer uma revisão antes de viajar e, com certeza, usar o farol na rodovia, que já é uma regra antiga, já há muitos anos, aplicada nas rodovias do nosso país, para que esses números, a gente sabe que no trânsito tiram muitas vidas, às vezes mais do que até o crime, e a gente está então fazendo esse alerta junto com a Polícia Militar para que as pessoas se conscientizem nas rodovias. Até o momento, o Brasil não registrou casos da varíola do macaco, mas, de acordo com os epidemiologistas, casos podem surgir no país em breve. O uso de máscara nos aeroportos é uma das medidas não farmacológicas recomendadas pela Anvisa para que a entrada do vírus da varíola dos macacos seja retardada no Brasil. A Argentina, um país vizinho, já tem um caso em investigação. No total, há 200 casos da doença em 17 países, entre suspeitos e confirmados, registrados pela Organização Mundial da Saúde. Embora seja uma doença conhecida pela ciência, a varíola dos macacos desperta preocupação, pois esse é o maior surto já reportado fora da África, onde ela é endêmica, com transmissão entre seres humanos. O Ministério da Ciência e Tecnologia criou um grupo de pesquisa para acompanhar o assunto. E o Ministério da Saúde monitora um caso suspeito de um brasileiro que está na Alemanha. Nós não sabemos por que nós estamos tendo esse fenômeno no momento, isso ainda é objeto de estudo. Provavelmente não é uma causa viral, porque aparentemente o vírus não se modificou, e sim associado ao comportamento humano. Então, por alguma razão, uma pessoa ou mais de uma pessoa trouxeram o vírus da África
e por uma sucessão de fenômenos de contato e fenômenos de importância epidemiológica, esse vírus está se espalhando rapidamente em vários países e continentes. O vírus causador da doença é da família Pox, a mesma do vírus da varíola humana, erradicada em 1980, e da catapora ou varicela. Trata-se de uma zoonose silvestre, que infecta principalmente macacos e pode ser transmitida incidentalmente por eles ou por roedores para os humanos. Os sintomas são parecidos com os de outras infecções, como febre, mal-estar, dor de cabeça. Lesões específicas que causam dor e formam bolhas na pele são sua principal característica. O contato direto e indireto com as secreções ou com gotículas de saliva são os meios de transmissão. A letalidade da varíola dos macacos é baixa e os quadros mais graves costumam acontecer em pessoas imunossuprimidas e crianças, algo que ainda não foi identificado pela OMS. A disseminação da doença está sendo acompanhada com atenção, mas a hipótese de que ela se torne uma pandemia, como aconteceu com o coronavírus, não é considerada por alguns motivos. Nós estamos falando de um vírus de uma forma de transmissão menor, mais contida. Nós temos já, se for necessário, vacinas que podem ser adaptadas, você pode facilmente, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, voltar à fabricação, se precisar, de vacina da varíola, que a gente sabe que tem essa proteção cruzada, ou até desenvolver uma vacina específica, e nós temos alguma coisa em termos de tratamento. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo para quinta-feira em Patos de Minas. Após surto de Covid em escola de Pilar, aulas são retomadas nesta quarta. Carteiras da escola normal emprestadas para a prefeitura são devolvidas com atraso no retorno. Alguns alunos da Escola Estadual Professor Antônio Dias Maciel retomaram as aulas nesta quarta-feira depois do recesso por conta do feriado em Patos de Minas, mas sem carteiras. Os móveis foram emprestados para as ações cívicas. Parte das carteiras de algumas salas da Escola Estadual Professor Antônio Dias Maciel foram cedidas à Prefeitura para servirem de suporte para o bolo comemorativo dos 130 anos e para outras atividades cívicas realizadas na manhã de 24 de maio. Entretanto, alguns alunos retornaram às aulas nesta quinta-feira, depois do recesso do feriado pelo aniversário de Patos de Minas, e não encontraram as carteiras nas salas. Segundo a direção da Escola Normal, houve um contratempo na devolução dos móveis pela Prefeitura. No meio do turno, o material começou a ser devolvido e os próprios alunos se incumbiram de levar as carteiras para dentro das salas de aulas. A Escola Municipal do Distrito de Pilar, que fica na zona rural, em Patos de Minas, ficou fechada na quinta e sexta-feira passada. A decisão segue recomendação do protocolo, já que 10 professores tinham testado positivo para a Covid-19. Depois do surto, as aulas foram retomadas nesta quarta-feira. Os municípios brasileiros receberam dinheiro do leilão do pré-sal realizado pela Agência Nacional do Petróleo. Os 7 bilhões e 700 milhões de reais começaram a ser depositados pelo governo federal na última sexta-feira e terminaram nesta terça. Veja quantas algumas cidades da região receberam. Os 7 bilhões e 700 milhões de reais enviados aos 5.569 municípios brasileiros são bônus dos contratos assinados pelas petroleiras para explorar os campos de Sépia e Itapu, no pré-sal da Baía de Santos. O dinheiro que já está nas contas das prefeituras pode ser investido em diferentes áreas, como educação, saúde e obras de infraestrutura. Patos de Minas recebeu mais de R$1.282.000. Lagoa Formosa, quase R$288.000. Guimarães e Guarda-Mor, quase R$144.000. Carmo do Paranaíba, mais de R$383.000. Rio Paranaíba, quase R$192.000. E Presidente Olegário, quase R$288.000. Vamos conferir como é que fica a previsão do tempo para amanhã em Patos de Minas e região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Na compra da armação mais lentes, você ganha esse lindo óculos de sol. New Color, 3 óticas em Patos de Minas.
A quinta-feira deve ser com poucas nuvens pela manhã. O INMET indica a manutenção das temperaturas amenas no Alto Paranaíba e noroeste de Minas. Em Patos de Minas, mínima prevista de 13 graus e máxima de 26. Em Rio Paranaíba variam de 12 a 25 graus. Já em Presidente Olegário vai de 13 a 28. Enquanto isso, em região de Minas, a variação é prevista de 14 a 24 graus. E em Patrocínio, mínima de 12 e máxima de 26 graus nesta quinta-feira. A seguir aqui no NTV News, a gente tem a análise da notícia. Depois de reportagem exibida na NTV, bebê recebe ajuda e consegue vacina. O Ministério Público quer saber se vereador de Patos de Minas cometeu corrupção eleitoral. Vice-diretora de escola rebate a acusação de ter cometido racismo contra a aluna. Nós mostramos há 2 semanas a história de uma bebê na luta pela vida em Patos de Minas. Ela nasceu prematura e precisava com urgência de uma vacina para evitar complicações. Depois da reportagem, a notícia que a família tanto esperava, a ajuda chegou. O caso da criança foi mostrado pelo jornalista Caio Machado no dia 13 deste mês, aqui na NTV. Segundo a mãe, a bebê de 3 meses, Emanuele Vitória, está com suspeita de miocardia e hérnia no umbigo. A Emanuele, ela nasceu de 29 semanas de gestação. Ela ficou 32 dias na UTI neonatal do regional. Nasceu com um sopro no coraçãozinho. A pequena Emanuele necessitava urgentemente da primeira dose de 0,5 ml da vacina Palivizumab. Cada frasco de 100 ml é vendido por cerca de R$8.000. São 4 doses aplicadas mensalmente. A vacina é obtida pelo SUS, mas a família não estava conseguindo as doses. A urgência para essa primeira, né? Para esse mês. Quanto mais rápido ela tomar, melhor. E a gente já está com o processo já montado. Segunda-feira a gente já vai levar os papéis e aí o Estado manda as outras. Após alguns dias de espera e depois que o apelo da avó foi ao ar na NTV, Emanuele, enfim, foi vacinada graças a um telespectador que se sensibilizou com a história da bebê. Quando foi na quinta-feira, apareceu um anjo, né, chamado Amanda, de uma construtora, que falou, olha, perguntou para a Cris, você é responsável pela criança que precisa da vacina? Ela falou, sim, sou tia. Aí ela falou, pode pedir a vacina dela que eu vou pagar, vou arcar. A avó nem acreditou com a atitude da doadora. A aplicação da primeira dose trouxe esperança para a família. A gente fica até emocionado porque cada espirro que ela dava, a gente imaginaria que ela podia ter uma gripe, que ela podia pegar alguma coisa, alguma infecção. E depois de tudo que ela passou no hospital, né, 32 dias de intubação, então assim, era uma pressão psicológica muito grande, era um medo muito grande. A criança ainda precisa de outras 3 vacinas. O jeito agora é aguardar a boa vontade do poder público. Arrumou os papéis, levou para a superintendência, estamos aguardando a resposta da superintendência, se o Estado vai mandar as 3 doses ou não. É hora da análise da notícia, comigo, Ludmila Bahia, nessa noite de quarta-feira. Boa noite, Ludmila. Nós temos aí uma resposta, né? O jornalismo atuante, fazendo o seu papel e ajudando essa família aí, ainda bem que terminou da melhor maneira, né? Boa noite, Odair. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. A gente fica muito feliz. Quando eu falava na semana passada, no dia 19 de maio, dos 30 anos da NTV, eu falei que um dos nossos focos era justamente o jornalismo comunitário. Esse que a gente vê, que acompanha, que ouve as mais diversas histórias, pedidos, lamentações, comemorações. E aí a gente tem essa história da Emily que a gente, de fato, se emociona junto com a família, que vibrou demais com essa ajuda vinda da sociedade, depois da reportagem exibida aqui pela NTV, contada nos nossos telejornais. E a gente torce que com essa ajuda a Emily fique cada vez com mais saúde, cresça mais forte, mais feliz, porque a família está com uma energia danada e com uma felicidade tremenda com essa ajuda. E como é bom ver a sociedade se mobilizar
diante ao sistema público que infelizmente não consegue amparar a tempo e a hora, e a Emily não conseguia mais, não podia mais esperar, era coisa que tinha que ser para ontem mesmo, por mais que o fornecimento da vacina esteja no SUS, mas a gente sabe que tem um rito burocrático todo para seguir, mas é uma luta que ainda não acabou, mas a gente espera que seja o início da vitória, da alegria para ela e toda a família. Que bom, né? Poder contar uma história que vai melhorando a situação para as pessoas. O Ministério Público de Minas Gerais requisitou junto à Delegacia Regional de Polícia Civil de Patos de Minas que seja instaurado inquérito policial para apurar a prática de suposto crime eleitoral cometido pelo vereador Vitor Porto. O parlamentar foi acusado por Hudson Iris Pereira de ter lhe oferecido cargo mediante apoio nas eleições de 2018 para deputado e no pleito de 2020, quando o Porto foi eleito vereador. Ludmila, nós temos aí uma situação que vai agora para ser investigada pela Polícia Civil, a pedido do Ministério Público. O Vitor Porto disse que não ia se manifestar hoje porque não foi citado ainda, né? Não chegou essa citação para ele, mas só até que essa documentação diz exatamente isso. O Ministério Público quer apurar se ele cometeu ou não aí, por meio dessa investigação, esse suposto crime eleitoral. Essa denúncia vem se alongando aí, ela já foi analisada pelos próprios pares, pelos vereadores de Patos de Minas, os pares de Vitor Porto, que entenderam não haver pertinência na denúncia feita. Só que o caso, a gente já sabia pelo próprio denunciante, que em diversas entrevistas disse que levaria a situação adiante para ser analisada por outros poderes. Chega agora no Judiciário, e aí a gente vê essa manifestação do Ministério Público pedindo então para instaurar essa investigação, para analisar a procedência, se há um início, né, de um processo em que não tem tempo para terminar, a gente não sabe quando teremos aí um desfecho, mas fato é que o MP, ele recebeu essa denúncia e a partir desse momento ele tem que proceder com esse rito que a gente vê aí. De fato, o Vitor Porto não recebeu essa intimação pessoal, mas certamente, e como a gente espera, até mesmo de um parlamentar, vai prestar toda a colaboração necessária junto à Polícia Civil, que comanda essa investigação, e certamente também para o Ministério Público e a Justiça, se assim for o caso, depois, se houver uma denúncia por parte do Ministério Público a partir da investigação colhida. Então, é a primeira etapa de muitas ainda que vão acontecer para maturar essa denúncia, se procede, se não procede, quais são as determinações no caso, a partir do momento em que a gente tem deflagrada oficialmente essa investigação por parte da Justiça. E a gente vai aí acompanhando então desdobramentos deste caso. Olha, essa semana nós mostramos que a mãe de uma estudante da Escola Guilmar de Mello denunciou um caso de suposto racismo. A vice-diretora da instituição publicou nota rebatendo acusações. Marcela Silva disse que a vice-diretora teria praticado ato racista contra sua filha, privando-a de desfilar no aniversário de Patos de Minas. No recreio da escola, a vice-diretora Heloísa abordou minha filha e convidou ela para desfilar dia 24 de maio, representando, a cor. E nessa situação, a minha filha, com o rastafari no cabelo, ela falou: tem como tirar essas tranças? Minha filha falou: por quê? Ela falou assim: não, porque eu acho melhor sem, só porque ela acha melhor. Porque não está dentro do padrão de beleza dela, Essa é a questão. Segundo a mãe, a estudante usava apliques com tranças rastafari e, a pedido da vice-diretora, as retirou, o que teria lhe causado estranhamento. No fim de tudo, a adolescente desistiu de desfilar e ainda ficou sem as tranças. Ela ficou deprimida, ficou triste, eu sem saber, fui investigando qual que era a situação e ela falou: não, aconteceu isso e isso, e a dona Heloísa falou para mim desfilar, para mim retirar as tranças, que ela acha melhor. Ela desistiu das tranças. A vice-diretora publicou a nota, justificando toda essa situação, e você inclusive teve acesso a esse material. Pois é, a gente publicou essa reportagem, nós tentamos conversar com a escola, com a diretora, com a vice-diretora, a Heloísa. A reportagem foi exibida, essa denúncia feita pela mãe foi realizada na segunda-feira, quando do recesso escolar, e
A gente tentou falar no telefone da escola, que inclusive estava com defeito na data. A gente posteriormente conseguiu falar com a vice-diretora Heloísa, porque foi uma cobrança que particularmente eu fiz aqui nessa bancada do NTV News, até porque a gente tem que ter versões do fato e uma explicação para o que essa mãe coloca, porque o que eu falei lá na edição do NTV News da segunda-feira é que é inadmissível a gente esbarrar com racismo dentro de uma instituição escolar e que a gente queria ouvir e, claro, a vice-diretora que teve o nome envolvido em toda essa questão aí, que causou muita dor a essa família. E aí a gente recebeu hoje uma nota da vice-diretora Heloísa, da Escola Estadual Dona Guiomar de Mello, em Patos de Minas, e ela frisa diversas questões. Ela fala que realiza o trabalho como educadora há 17 anos, que tem essa missão e o objetivo do sucesso de todos os alunos. E aí eu vou abrir aspas para esse relato aí, vou ler ele. A Heloísa disse o seguinte, abre aspas: vou relatar brevemente aqui o acontecido para que as pessoas possam se inteirar sobre o ocorrido. Para representar a culinária afro-brasileira no desfile cívico da festa de aniversário da cidade de Patos de Minas, convidamos algumas alunas. No dia 10 de maio, convidei a aluna em questão para que participasse do desfile. A mesma aceitou prontamente. No decorrer da conversa, perguntei casualmente se era difícil retirar as tranças Rastafari, mas por pura curiosidade, e exaltei a beleza do seu cabelo natural. Afirmei ainda que ela poderia desfilar como quisesse. Em nenhum momento a ofendi ou exigi que as mesmas retirasse as tranças, conforme o veiculado pela mãe nos canais que ela utilizou. E aí a Heloísa prossegue nessa nota de esclarecimento, dizendo que ela foi surpreendida com a publicação em rede social, acusando-a de racismo, que ela entrou em contato com a mãe. A gente mostrou novamente o que a mãe disse para a reportagem na segunda-feira, questionou a mãe do motivo de ter levado o caso a público, para que divulgar em redes sociais, convidou, segundo a Heloísa, a mãe para comparecer até a escola, para tentar esclarecer o motivo desse mal entendido, segundo a Heloísa. Ela fala que houve uma interpretação errada, equivocada da aluna com relação ao que ela disse na escola. Ela frisa que é uma educadora que preza pela educação transformadora, pela formação dos cidadãos, e que a escola Guiomar de Mello repudia todo e qualquer ato de racismo, valoriza os valores éticos, morais e humanos, e que ela está à disposição dos órgãos competentes para esclarecer e apurar todos esses fatos. Inclusive, a gente conversou com o superintendente regional de ensino de Patos de Minas nesta quarta-feira para saber se ele tinha tomado conhecimento da situação, se haveria algum tipo de investigação e apuração. E o Carlos nos disse que esperava da escola uma manifestação para apurar todo esse ocorrido. Então a gente tem aí o posicionamento da vice-diretora, da Heloísa, que coloca: eu não disse exatamente isso, que a estudante levou até a mãe dela, que causou todo esse mal-estar, foi um mal-entendido. Ela sugeriu ali, falou das tranças Rastafari, mas sugeriu que, ressaltando que o cabelo natural dela era mais bonito, e quando ela falou dos Rastafari, era no sentido, segundo a Heloísa, para saber como é que era o processo de retirada. Versão completamente diferente, contada pela mãe. Agora vamos ver como é que vai ser o entendimento aí, tanto da Superintendência de Ensino, se a mãe vai levar esse caso adiante. Aí a gente tem uma resposta da Heloísa e reforça. Ela fecha a nota dizendo que não quis se pronunciar publicamente, mostrar, né, o rosto, mas a gente, de novo, coloca aqui essa bancada, o nosso jornalismo da NTV, de prontidão para ouvi-la,
o que ela quiser falar a respeito dessa situação, porque aqui nós temos como premissa a democracia, ouvir todas as versões, fatos, longe de nós julgar, mas a gente tem por premissa, sim, levar qualquer tipo de informação como a que essa mãe coloca para a gente. A gente se coloca novamente à disposição da Heloísa, da Escola Guiomar de Mello, da família, da jovem, bem como todos os envolvidos. Olha, nunca é tarde para sonhar com o seu sorriso mais completo e saudável. Na Oral Unique, Clínica Odontológica Premium, você conta com uma estrutura completa e moderna, onde você faz exames, tratamentos e procedimentos na própria clínica, aos cuidados de profissionais altamente especializados. É a garantia do seu implante dentário, com a máxima qualidade, praticidade e segurança, e de um sorriso mais saudável e ainda mais bonito, né? Então, agende seu horário para uma avaliação com a equipe da Oral Unique, pelo telefone 3826-0800, ou mande mensagem no WhatsApp 999299800. Oral Unique, você pode e merece o melhor. Nós já mostramos aqui o risco provocado por um buraco que fica no trecho conhecido como Curva dos Moreiras, na BR-365, aqui em Patos de Minas. Nesta quarta-feira, nossa reportagem voltou ao local e constatou que o DENIT improvisou uma cobertura para tapar o buraco. No início da semana, o DENIT cobriu provisoriamente com areia o buraco situado na Curva dos Moreiras, na altura do quilômetro 369 da BR-365. A obra foi concluída no dia 24 de maio, mas ainda não é a solução definitiva para a cratera. A grande porção de terra cedeu no início do mês de janeiro de 2022 devido às fortes chuvas que assolaram o estado, e desde então tem provocado transtornos para quem transita pelo trecho. No penúltimo domingo, no dia 15 de maio, um grave acidente envolvendo 2 caminhões foi registrado no local, e por pouco um dos veículos não caiu na cratera. Chovia quando um caminhão-baú descia pela via e o motorista derrapou ao chegar no barranco, colidindo de frente com outro caminhão. Os veículos formaram um L na pista e congestionaram a BR-365 por cerca de 40 quilômetros nos 2 sentidos da via. Apenas um dos motoristas se feriu. Vale salientar que o local é de grande movimentação, pois liga Patos de Minas a Varjão de Minas e São Gonçalo do Abaeté. E apenas depois de 5 meses desde que houve o deslizamento recebeu alguma atenção. Mesmo com a inserção de areia no trecho em que houve o deslizamento, os motoristas precisam ficar atentos, pois se trata de uma curva com grande incidência de acidentes de trânsito. É um improviso, é uma terra que foi deixada ali. A gente espera que o DENIT não tome essa medida e ache que isso vá, de alguma maneira, resolver o problema, porque não resolve de maneira nenhuma, né? É só ali uma maquiagem, que se pode ser assim dizer, num problema que está lá desde as chuvas que caíram em janeiro, Ludmila. Uma maquiagem que não funciona para um problema antigo em que motoristas se sentem inseguros nessas condições em que o DENIT deixa essa via. A gente só espera que seja uma medida para que já na semana que vem haja outro tipo de intervenção, porque aquilo ali é no mínimo uma brincadeira com a segurança de quem trafega de fato por essa rodovia. A gente espera que o DENIT tome uma providência que traga conforto, que traga, aliás, segurança para o motorista, e não esse tipo de trabalho que não dá nem para classificar como algo que vai minimamente resolver o problema, porque não? Há que se ter aí um trabalho sério, um trabalho rápido, porque a gente acompanha essa rodovia, a gente vê que esse buraco vem se abrindo, ele vem aumentando, a gente sabe muito bem o que pode acontecer, a gente assistiu o sufoco que foi fechar a BR-365 quando do problema da ponte, porque houve uma denúncia de alguém que passava por ali. A gente sabe que se tivesse uma fiscalização próxima, não teria ocorrido e daquela maneira. E, de novo, a gente tem uma denúncia, um problema que já dura aí há mais de 5 meses e o DENIT não resolve completamente o trabalho que é seu dever. Vamos aguardar o que vai acontecer. Se vai ficar isso aí, ou se o DENIT vai assumir a responsabilidade e honrar com a segurança de todos que transitam pela via. Tomando medidas efetivas, né?
Olha, a gente muda completamente de assunto. As hortas comunitárias têm um papel importante em meio à carestia dos alimentos, né? Em Patos de Minas, algumas iniciativas têm prosperado no cultivo das hortaliças que são doadas e comercializadas a preços mais em conta para a comunidade. Com apenas R$1, a comunidade patense consegue levar para casa hortaliças diversas e complementar a alimentação. Isso é possibilitado por meio das hortas comunitárias espalhadas por bairros de Patos de Minas. O pessoal, observando que havia muitos lotes da prefeitura que estavam sujos, mal cuidados, então surgiu essa ideia, né, uma oportunidade de estar cuidando desses lotes, mantendo esses lotes limpos, ao mesmo tempo produzindo alimento, fomentando o empreendedorismo, gerando renda, gerando emprego para essas famílias que moram na maioria dos bairros da nossa comunidade. As hortas comunitárias são montadas em terrenos particulares e em outros cedidos pela prefeitura. Toda a população tem acesso. A maioria das pessoas, quem chegar aqui, por exemplo, e falar assim, ó, eu gostaria de um pé de alface, 1 quilo de tomate, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Ele vai levar do mesmo jeito. Aquele que tem condição de contribuir, vai contribuir com uma quantia pequena, um valor quase irrisório, que é principalmente para manter as pessoas que cuidam dessa horta. Porque na maioria são trabalhos voluntários, mas eles também precisam de ter uma rendinha extra. Patos de Minas dispõe de 15 hortas comunitárias. E essa aqui no bairro residencial Monjolo tem 1.600 metros quadrados e beneficia cerca de 40 famílias por dia. Os voluntários que se candidatam para cuidar das hortas são remunerados com o dinheiro arrecadado pelas vendas. A Marli e o Eduardo, por exemplo, conseguem até complementar a renda de casa. Eu faço de tudo, né? Assim, na horta a gente tem que fazer de tudo, né? Porque, assim, por causa que se for pra gente escolher serviço, não pode, né? Quem trabalha tem que trabalhar mesmo, né? Eu chego assim 7 horas e saio 11. Aí depois tem uma colega minha também, a Laudelina, que começa 4 e vai até às 6. Me ajuda em geral até bem, porque igual eu comentei, não estou trabalhando porque minha esposa está mais com problema nas pernas, tem dia que tem que ajudar ela dentro de casa. Aí eu já parei de fazer os serviços complementares fora. Ajuda bastante, porque eu moro ao lado, estou dentro de casa, eu preciso ela dar um grito, eu vou lá e que se fosse mais longe talvez complicar, mas não. A renda está ajudando bastante. A iniciativa conta ainda com a doação de mudas e recursos pela multinacional alemã. E quem representa a empresa é a Larissa Borges, aluna do 7º período de agronomia, que faz acompanhamento das 15 hortas comunitárias da cidade. A gente entra desde a doação das mudas até a manutenção dessas hortas. Então, todas as mudas que eles precisam, aqui a gente planta hortaliças e algumas ervas também, alface, tomate, couve, manjericão, e manejo também de pragas e doenças. Então essas hortas utilizam dos produtos que são fabricados aqui na cidade, são produtos biológicos, né? O que significa? São produtos que fazem bem para o solo, não utilizamos químicos e também auxiliamos com ferramentas e com assistência técnica. A expectativa é que outras 4 hortas comunitárias sejam abertas nos próximos meses no município. Agora a gente volta ao vivo aqui na praça para saber como é que está por lá, né, neste momento. Caio Machado, agora sim, né? Eu devo te ouvir e eu quero saber das novidades. Boa noite, daí. Agora vai, hein? Na fuga de Simba ele encontra um porco e um... Hoje aqui na Praça a gente tem um espetáculo musical gospel. Para quem gosta de religiosidade de fé, a gente tem o Agnus Dei. É uma das tradições, uma das atrações mais tradicionais da Fé na Praça. Para quem gosta, tem costume de prestigiar a festa aqui, eles com certeza já assistiram o espetáculo deles. Além disso, lá na Praça do Fórum, lá na Praça do Coreto, quem gosta de rock pode prestigiar também o show do Vandinho Beat e da banda Cena de Cinema. E às 8 horas tem início lá no Teatro Municipal o espetáculo teatral O Sem Valia, do Grupo Tupã. É uma peça escrita por Marcelo Soares e dirigida por Consuelo Nepomuceno. Por enquanto aqui as pessoas estão tímidas para chegar, deve ser por causa que já passou o feriado, o pessoal voltou a trabalhar, o movimento hoje está menor. Ou talvez o frio também, né, que hoje o dia está mais frio do que ontem. Então, por enquanto, a movimentação é essa. O pessoal já está prestigiando aqui o Agnus Dei. Tento convencer você de que você não é quem Deus disse que você é. Tem um leão aí dentro de você rugindo. A gente dando uma olhada então aí nessa noite de quarta-feira. Obrigado, Caio, por sua participação. A gente de olho aí, um momento aí
pessoal fazia os louvores, né? De uma diferente, programação diferente para uma Fé na Praça que teve aí. Show sertanejo, rock, teatro, que tem hoje, já começou, né? Começou às 8 da noite. E hoje uma programação diferente aí para essa Fé na Praça, ainda brindando o aniversário de Patos. Brindar com uma programação eclética é importante para prestigiar todos os públicos. E falando da temperatura, hoje de fato está mais frio, 18 graus. A previsão é de que a gente chegue aí nos 13 graus em Patos de Minas. E a gente tem aquele vento que começa e aí a temperatura, a sensação térmica é de uma temperatura ainda menor. Mas de fato a gente tem uma praça com público bem menor do que a gente teve no feriado de 24 de maio, de 130 anos de Patos de Minas. Muito menor, muito inferior àquele mar de gente que a gente viu na segunda-feira, mas também um show maior, conhecido, que atraiu gente de toda a região para conferir a atração. E a gente segue acompanhando toda a movimentação. A gente tem imagens de lá para a gente colocar. Parece que o show está no inicinho, só para a gente mostrar por ali. Parece que sim, eles começaram por lá. Não é isso? Dá para a gente ouvir um pouquinho do que é? Louvor, adoração, né? Vamos ver se a gente consegue ouvir. Portanto, aí imagens ao vivo direto da Fé na Praça, Ludmila. E a gente fechando essa nossa edição com essa imagem do palco principal lá da Fé na Praça. Claro que a gente vai estar aí de olho em tudo que está acontecendo lá com o Caio. E a análise da notícia terminando. A edição do NTV News também. Amanhã a gente volta com muito mais informações. A gente traz um apanhado do que aconteceu aí na Fé na Praça, mais informações. Hoje foi um dia cheio, com muitas notícias em Patos de Minas e também na região. A gente agradece a sua companhia, a sua audiência. Amanhã a gente se vê e a gente termina o NTV News com essas imagens ao vivo, direto da Praça do Fórum em Patos de Minas. Lembrando que amanhã no NTV News a gente volta também ao vivo com mais informações, com mais detalhes desta Fé na Praça que segue até o próximo domingo. Boa noite. A todos. Falamos juntos hoje. Hoje foi sem combinar, né? Sem combinar. Então vai você primeiro. Boa noite e até amanhã. Agora eu falo. Boa noite, obrigada a todos pela companhia, pela audiência.